Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui e agora o programa Gilberto Martins em Entrevista. Já se sabe que hoje nós vamos tratar sobre inteligência artificial. Já se sabe que a inteligência artificial tem o potencial de mudar a rotina de diversas profissões. A generativa do ChatGPT, Claude, Copilot, entre outros, podem dar uma força inovadora para tarefas que envolvam pesquisa e escrita. Mas será que a IA funciona bem para advogados? A resposta parece ser sim, porém, você deve saber quais cuidados tomar e em que situações empregar. Vamos tirar isso a limpo numa entrevista que pode causar uma revolução na sua atividade a partir do uso da inteligência artificial, uma espécie de modo de usar essa ferramenta. Então, na bancada de hoje do podcast do Gilberto Martins, convidamos Clisman Miller, advogado, que vai lançar o Just Talks, um talk show jurídico que promete transformar a forma de enxergar o direito. Seja bem-vindo, meu caro Clisman Miller. E agora queira ficar à vontade para fazer aquele nosso cara a cara. Tipo Clisman Miller por Clisman Miller. O que te parece, Clisman? Tá maravilhoso. Meu amigo Gilberto, eu quero te agradecer. Pô, que prazer te receber. Cara, muito bom a gente poder estar compartilhando esse momento com a audiência. Gente, muito boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. É um prazer de verdade estar contigo aqui. A gente falava do friozinho, todo mundo sente o friozinho, né? Não, é verdade, tem que ter. Tem que ter. Eu acho que faz parte do fator humano, né? Já que a gente vai falar sobre inteligência artificial, faz parte do fator humano a gente ter esse nervosismo de a gente poder compartilhar informações. Afinal, a gente está transmitindo conhecimento. E o conhecimento, ele sempre tem uma oportunidade de mudar alguma realidade de alguma pessoa que pode estar nos assistindo. Então, é um prazer estar aqui contigo hoje. Espero que eu possa estar contribuindo com a tua audiência, poder estar trazendo conteúdos que vão ser relevantes sobre inteligência artificial, que é um tema muito, não é recente, mas ele está em alta. E por ele estar em alta, no meio disso tudo, surgem muitas pessoas que falam. E, às vezes, a gente tem que saber triar o que é o melhor para mim e quais são as ferramentas que eu consigo utilizar de uma forma eficaz na minha realidade. Eu espero que eu possa te ajudar hoje. Mas eu queria que você falasse da sua ficha técnica. Vamos. Quem é o Clisman Miller? Vamos lá. O meu nome é Clisman Miller, sou advogado. Há quanto tempo? Sou advogado há 10 anos, tenho 10 anos de profissão. Hoje sou casado, tenho meu filho. Tenho escritórios hoje em São Paulo, mas a minha sede hoje é o estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Nós desenvolvemos hoje um trabalho na advocacia, na área do direito do consumidor e no direito empresarial. Em sede Brasil, em sede nacional, nós desempenhamos hoje em 11 estados a atuação do nosso escritório, mais uma sede física na cidade de São Paulo, na qual a gente trabalha na área digital, por meio de atendimentos virtuais e tudo mais. E a gente tem desempenhado esse trabalho, já tem 2 anos que estamos no mercado digital e isso tem sido o divisor de águas, né, na nossa advocacia. Na questão que eu falo que eu também sou empresário, eu me especializei em inteligência artificial, né? Hoje eu tenho uma empresa que é a Alum AI, que ela é uma plataforma de atendimentos para escritórios de advocacia por meio de inteligência artificial. Tenho também um braço educacional, que é o Miller Educacional, que em parceria com meu sócio, Wilgner Miller, a gente desempenha capacitações de advogados, que é o Just Talks, que a gente vai falar depois. E a gente tem, nesse meio tudo, produzindo conteúdo nas nossas redes sociais também, voltado tanto para advogado, quanto para consumidor, quanto para empresários, trazendo dicas práticas. Então, a gente tem desempenhado esse papel tanto educacional, tanto de empresário, quanto de advogado. E a gente tem caminhado assim, meu amigo Gilberto, na nossa realidade. Ô, Clisman, me diz o seguinte, para a gente começar, então. O que a IA entrega muito bem para o mercado jurídico? Soluções e ferramentas mais específicas criadas e projetadas para a área jurídica, treinadas com informações e dados jurídicos de verdade. O desenvolvimento de ferramentas cada vez mais específicas deve avançar bastante o uso diário do direito. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, seus colegas podem ficar tranquilos que
A IA não vai tomar Não vai tomar o o lugar de lugar advogado? deles? Cara, isso é um tabu que a gente sempre tem, né? Às vezes as pessoas falam muito isso, que a IA vai substituir o advogado. E eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que a IA vai ajudar advogados, desde que ela seja muito bem utilizada, né? Eu não sei se você viu recentemente, mas teve um caso de um advogado que ele foi multado porque ele utilizou uma petição feita por inteligência artificial que houve uma citação errada de um julgado lá dentro, e ele foi condenado por isso. Então, o que que isso me refere, o que que isso me traz de ensinamento sobre isso, né? Eu vejo que os advogados eles podem ficar tranquilos, mas uma coisa é certa: quem não usa a inteligência artificial hoje na sua advocacia vai ser deixado para trás, porque o mercado ele é outro. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela tem a capacidade de otimizar resultados, otimizar funções, seja funções internas de escritório, seja funções de atendimento, sejam funções operacionais. Agora, uma coisa é certa, Gilberto: a IA ela não vai no tribunal despachar com o juiz, a IA não vai fazer pedido para servidor do Tribunal de Justiça para o teu processo ser mais rápido. Isso vai realmente partir do advogado. Então, a tarefa do advogado, o advogar mesmo, de fato, isso não tem como ser substituído. Até porque eu vejo o seguinte, por exemplo, quando a gente vai conversar com o magistrado, ou quando vai ter uma sustentação oral, o que a inteligência artificial ela pode fazer? Ela pode te trazer um material para tu desenvolver, mas quem vai ter que falar é o doutor e a doutora que vai estar lá na frente do juiz, né? Ei, Clisma, deixa eu te falar, uma das coisas que eu mais admiro nesses processos jurídicos é exatamente a defesa oral. Quando tem um camarada lá, Sim. diante do juiz, defendendo aquele cliente, tá certo? É um negócio fantástico, é insubstituível. Não tem como. Então tem que pensar por aí, não é verdade? Não tem, porque assim, Gilberto, eu vejo que, eu sempre falo isso para jovens advogados, para advogados que estão começando, sempre que puder, sempre que ter a oportunidade de conversar com o magistrado, fazer uma sustentação oral, faça isso. Faça isso porque, lógico que existe aquele nervosismo de início, não saber o que falar direito, mas você vai aprendendo, e até porque, por exemplo, você consegue humanizar a tua demanda. Não é porque toda a tua estrutura operacional ela é feita por base, com uma base de inteligência artificial, que você não precisa humanizar a sua demanda para a pessoa que está julgando. Até porque, como que eu posso trazer esse lado social daquela demanda para um juiz só pela petição? É muito mais fácil você ir lá, diligenciar e explicar de fato a particularidade do seu cliente para que o resultado ele seja mais próximo do esperado. Você está querendo me dizer que o magistrado precisa ser tocado? Ele precisa. Ele precisa porque, querendo ou não, o direito ele é uma profissão que ela é uma mistura de áreas. Então, o cara ele não pode ser o advogado ele não pode ser uma pessoa 100% técnica, se ele não for uma pessoa que saiba se expressar bem. Eu vejo que um dos grandes desafios, eu não vejo nem isso só na advocacia, mas um dos grandes desafios da humanidade é comunicação. Você saber se comunicar e se fazer ser entendido. É um grande desafio e é uma grande característica que destaca advogados de advogados. Você pode ser o cara da IA, você pode ser o cara da tecnologia, mas se você não transmitir a tua mensagem como ela tem que ser feita em favor do teu cliente, não vai adiantar de muita coisa. Eu vejo dessa forma. Então, tem que ter o lado tecnológico? Tem, mas também tem que ter esse lado característico do advogado, da personalização, da humanização daquela demanda. Vocês que estão nos assistindo, eu vou me permitir beber nessa fonte aqui do Clisma até quando der bom tempo, né? Entrega para a gente o que é que a IA entrega para o mundo jurídico. Eu vejo assim, Gilberto, que a inteligência artificial ela tem várias frentes de atuação no meio jurídico, tá? Por exemplo, hoje, se você for ver um escritório tradicional, vamos lá, vamos pensar num escritório que ele faz a captação ainda de uma forma tradicional, ele vem muito por indicação, então ele recebe algumas mensagens no curso do dia sobre andamento de processo, o advogado fica dentro do escritório peticionando, às vezes ele vai no tribunal, e isso tudo pode ser altamente otimizado. Em qual sentido? Seja no atendimento ao cliente. Então, por exemplo, quando o teu escritório ele já tem uma sobrecarga de processos, que existe uma recorrência de perguntas. Como é que está meu processo, doutor?
eu preciso de uma atualização. E quando você não deixa isso otimizado ou automatizado de uma forma que o teu cliente ele tenha uma resposta rápida, surge um grande problema, Gilberto, no meio da advocacia, que é a desconfiança do teu cliente contigo, que é advogado. Então, eu vejo que um grande aspecto, primeiro, que a inteligência artificial ela pode ajudar um advogado, é na questão do atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente de ser um atendimento rápido, de ser um atendimento não via chatbot, não por robô, que é totalmente diferente daquilo que eu aplico na minha realidade, mas um atendimento por um agente de IA, que ele é treinado para trazer determinadas respostas e interagir com o cliente. Porque é muito ruim, Gilberto. Por exemplo, hoje você entrar em contato com alguém e tu saber que é um robô que está te atendendo. Tu já deve ter tido essa experiência quando, por exemplo, tu liga, por exemplo, para Claro, para TAM, vai remarcar um voo, é tudo robô. O robô não consegue te dar uma alternativa rápida. Mas por um agente de IA, sim. Então eu vejo que o primeiro aspecto que pode ser alternativo, pode ser uma mudança boa para a advocacia é o atendimento ao cliente. Uma outra situação que eu vejo. Como que pode ser feito isso pelos agentes? Vamos lá. A gente tem que entender dois princípios básicos no uso de inteligência artificial. Você pode utilizar os assistentes de IA, beleza? E tem a possibilidade de usar agentes de IA. Os assistentes, e tudo isso vai depender de qual modelo de inteligência artificial que você quer usar. Então, por exemplo, a gente tem várias hoje no mercado, né? Tem o ChatGPT, tem o Gemini, o Copilot, tem o Manus, tem Claude, tem várias, tem uma infinidade, tá? E você precisa entender como que aquela ferramenta ela pode te ajudar. Como que o nosso escritório, e aqui eu vou falar como que o nosso escritório ele tem desempenhado o uso de inteligência artificial nesse setor de atendimento. Nós temos hoje uma plataforma, que é um CRM, que é uma plataforma de comunicação com os nossos clientes, que ela é totalmente realizada por inteligência artificial por meio do ChatGPT. Então, o ChatGPT, por meio da OpenAI, a gente é integrado dentro do nosso CRM e que ele faz todo o atendimento inicial do cliente. Se ele quer saber se como está o processo, para quem ele tem que encaminhar aquele processo, se são dúvidas de alguma demanda, de alguma tese jurídica que o nosso escritório faz, tudo isso eu consigo integrar via um agente de IA, porque eu programo ele para um tipo de comportamento, diferente de um assistente, que eu programo ele para um determinado tipo de tarefa. Então, por exemplo, o nosso escritório tem dezenas de assistentes, que eles ajudam no operacional do meu escritório, diferente dos agentes, que eu utilizo ele para uma questão mais comercial, atendimento, trocar informações com os nossos clientes. Isso é totalmente possível e isso é o que vem acontecendo. E eu vou te falar, isso é uma tendência, Gilberto, porque os novos escritórios, ou alguns escritórios antigos, já têm se modernizado para isso. Porque sabe o que é o principal disso tudo, Gilberto? A inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta que ela vai melhorar alguma coisa que já é boa. Não adianta você ter inteligência artificial para um procedimento que é ruim, porque vai continuar pior. Agora, se a tua operação ela prisa um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, um atendimento rápido, para que o teu cliente não fique esperando, a inteligência artificial ela é uma poderosa ferramenta que pode ser usada. E essa questão da criação de redação de contratos, é rotina do advogado. O fluxo. Onde é que a IA pode ajudar aí? A gente, nessa questão... Fora? Nessa questão operacional, eu vejo o seguinte, ela pode te ajudar de duas formas. Porque, assim, o grande gargalo dos advogados é o quê? Otimização de gestão de processos. Então, às vezes, o cara ele tem muita ação, mas ele não consegue dar vazão a esses processos e acumula. Por isso que tem muito advogado doido, porque tem muito processo para dar entrada, mas ele também tem que atender, ele tem que produzir a petição, ele tem que protocolar. Então, ele centralizou tudo nele. Então, um grande aspecto de evolução nessa área sobre a inteligência artificial é, primeiro, que ela pode ser uma gestora do teu escritório de forma operacional, com determinação de prazos para ser entregue aquela petição, quem vai entregar aquela petição, e outra. E aí entra essa questão que tu falou, o desenvolvimento de petições, que é um tabu que a gente tem muito, né? Porque, às vezes, a gente fala muitas coisas assim, a inteligência artificial ela não é confiável, a inteligência artificial ela erra, a inteligência artificial ela cria coisas. Só que o que eu vejo nessa questão da inteligência artificial na escrita de documentos. O primeiro aspecto é que você precisa saber dominar os comandos certos para ela te dar uma resposta certa.
Eu não posso pedir daqui de ti, Gilberto, por exemplo, se a gente veio com um tema já definido, inteligência artificial, e se tu chega aqui para mim querendo falar sobre reforma tributária, lógico que eu vou desenrolar, mas a questão é que eu não estou preparado 100% para aquilo. É a mesma coisa a questão da inteligência artificial. Eu preciso preparar o cérebro da inteligência artificial para produzir aquele tipo de conteúdo que eu quero para ter um resultado específico. O que às vezes muitos advogados erram é justamente no que a gente chama de prompt, que é o comando que a gente dá para que a inteligência artificial entregue um resultado. Então, ou o que acontece? Ou as petições que as inteligências artificiais são muito curtas, ou elas são muito vagas, ou elas não têm conexão com o caso que eu quero. Só que tudo isso é a forma como o profissional ele tem o conhecimento técnico de utilizar a inteligência artificial. Eu te garanto, Gilberto, que é plenamente possível você utilizar assistentes de inteligência artificial dentro do ChatGPT, dentro do Gemini, dentro de outras LLMs que você pode utilizar, que seja melhor para você, que eles vão te dar um resultado esperado, desde que o comando ele seja certo. Ó, nosso escritório desempenha hoje petições iniciais, réplicas, contestações, recursos, tudo isso via assistentes de inteligência artificial, que eles estão integrados dentro do meu ChatGPT. Então, eu vejo que é um bom caminho, existe um processo até isso ficar bom, sabe, Gilberto? O que as pessoas acham é que isso é muito imediatista. Então, por exemplo, eu escrevo um prompt, eu incluo um prompt, e às vezes é um prompt mal feito, e a inteligência artificial ela já vai me dar o resultado do jeito que eu quero, mas não é assim. Até porque você tem que fazer o refinamento daquele prompt. Então, existem 3 passos que você faz para hoje desenvolver um assistente de inteligência artificial. Você primeiro traz o conhecimento amplo para ele, por meio de documentos que você pode integrar na base de dados daquele assistente. Depois disso, você faz o refinamento daquele prompt. Você testa ele, testa várias vezes em vários tipos de cenário para ver se a resposta ela vai vir do jeito que você quer. E aí a gente parte para o segundo passo, que é o refinamento. Quando você faz o refinamento, aí sim você vai fazer a questão de análise de revisão, que é isso que acontece. Então, hoje, os nossos assistentes, eles estão... Mas a IA faz a IA que faz revisão? isso. Só que a última parte, isso de fato precisa do ser humano. O ser humano, até porque assim, né, Gilberto? A inteligência artificial ela não veio para tu deixar de trabalhar no meio da advocacia. Ela veio para melhorar como a forma que tu trabalha. Então, assim, não é porque tudo no meu escritório é inteligência artificial que eu vou deixar tudo solto. Eu preciso ter o olhar crítico. Eu preciso ter uma equipe treinada para saber qual é o meu parâmetro, qual é o meu índice de qualidade sobre aquele determinado documento ou petição, e aí sim eu passo isso para frente. Eu não posso deixar isso simplesmente na mão ainda de uma inteligência artificial, até porque, Gilberto, se eu for processado, não vai ser a IA que vai ser processado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas... Fiquei pensando nas inconsistências do que vi e tal, pela inteligência. Como é que seria isso? Assim... Qual a tomada de decisão do teu escritório, do Clisma em si, numa inconsistência? Quando geralmente o resultado não sai do jeito que eu quero, eu costumo analisar o prompt que eu fiz. Então, tudo vai desencadear... O inicial, aquilo que você perguntou, né? Da onde que eu programei. Então, assim, se eu vejo que eu preciso fazer uma petição inicial, que eu pedi para ele desenvolver uma parte de fatos mais humanizada, e isso não está, eu preciso trazer mais robustez para aquele prompt ao ponto de que ele me traga esse resultado esperado. Uma coisa é certa, ela consegue trazer o resultado que tu quer, desde que tu saiba pedir. Não tem aquele versículo? Pedir, mas não receber. Recebe porque tu pede mal. É praticamente isso que acontece, às vezes, na realidade da inteligência artificial. A gente pede mal para ela e a gente vai ter um resultado que é mal também. Como é que seria treinar esse advogado para essas tarefas? Eu falo assim, existem passos, né, para você conseguir dominar previamente o uso Palavras mágicas me ocorre agora. Eu vejo o seguinte, porque isso é muito personalizado, né, de acordo com as demandas, né? Mas antigamente, e a gente volta antigamente, nesse período de IA, antigamente há 6 meses atrás, que as coisas elas passam rápido, né? Imagino. Quando a pessoa fala assim, não, antigamente há 10 anos atrás, na realidade de inteligência artificial, antigamente há 6 meses atrás, existiam vários cérebros dentro do ChatGPT. Então, tinha o O3, que era um cérebro mais crítico, tinha o O4, e hoje a gente sabe que tem um cérebro que é o 5, que ele é o mais inteligente, o mais rápido. Então, hoje o cenário que tu bota, a primeira coisa que tu tem que saber fazer num comando bom para um agente de IA ou para um assistente de IA é o contexto que ele está inserido.
Então, eu não tenho como ser muito genérico no seguinte sentido, você como advogado consumerista, mas se você precisa trazer um contexto de onde ele está inserido. Advogado consumerista que atua em causas com servidor público do estado do Amazonas. Você delimita aquele tema sobre aquele agente. Ou seja, tu não fica genérico. Ele não vai pegar informações abertas, ele vai já num público específico. Isso é muito mais fácil hoje para o advogado trabalhar dessa forma. O grande problema que eu vejo é que muitos advogados eles começam a fazer assistentes dentro do ChatGPT de forma genérica. E eu falo porque eu já fiz esse erro, Gilberto. Eu já tive assistentes, por exemplo, que me ajudavam em cálculos de servidores públicos em um só que eu pegava de todos os estados. Isso dava problema porque tinha muita base de dados que eles tinham que se comunicar ali dentro. Então, eu preferi migrar, fragmentar para cada estado, que eu conseguia ter uma referência sobre aquilo de forma muito mais específica. E o meu cálculo sempre foi muito assertivo. Então, eu vejo que inserir um contexto personalizado, específico para aquilo que você quer, é muito mais prático. Isso já te ajuda demais a tu desenvolver um modelo de resposta que tu queiras. Enquanto você toma uma água, eu vou te perguntar o seguinte. Diga. Vamos supor que o advogado precisa de uma pesquisa de jurisprudência Certo. para a sua petição. Qual o risco da IA inventar? Dá aquela loucura que você estava falando ainda há pouco. Tá. Qual o risco? Hoje, E quais as providências a gente pode, digamos, Tá, tomar? vamos lá. Isso é uma situação que é interessante porque isso repercutiu muito no meio jurídico sobre essa questão de inteligência artificial criando jurisprudência, inventando coisas que nunca existiram, que foi esse caso do advogado, ele pegou uma petição que a IA fez e jogou lá, mas aquele caso nunca existiu, nunca existiu. O que acontece? Hoje está muito melhor essa desenvoltura da inteligência artificial nessa questão de alucinação, que é o que falam, né? Alucinar é justamente quando ela inventa. Ela não tem capacidade de banco de dados suficiente e como ela não tem, ela vai inventar. Isso é normal. Até porque isso é mediante um comando. Então, se tu pede julgado de 2022 do Tribunal de Justiça do Amazonas sobre busca e apreensão e tu não for muito mais específico, ela vai inventar. Isso é fato. O que acontece hoje? Cada LLM, ela desenvolveu um trabalho que é o de busca... Troca em miúdos. LLM são as para o inteligências público. artificiais. Então, por exemplo, hoje, cada inteligência artificial que tu usa, por exemplo, um ChatGPT, um Gemini ou outras, ela tem a capacidade de fazer buscas concretas nos sites de jurisprudência. Então, se tu vai buscar hoje, vamos lá, dar um exemplo, recuperação de PIS e COFINS para as empresas na Zona Franca de Manaus, e tu clica nessa opção, buscar em web, que está lá no GPT, ela não vai inventar, Gilberto. E pelo contrário, para cada julgado que ela traz, ela consegue botar, inclusive, a referência de onde ela está buscando. Isso traz muito mais segurança hoje para o advogado, ele sabendo utilizar essas ferramentas. Além disso, o que hoje ajuda muito essas questões de jurisprudência, né? Existem outros softwares jurídicos que eles estão no mercado justamente para isso, que é o Jus Brasil, que é uma plataforma muito conhecida. O Escavador também ele ajuda, e tem a Turivius, que a Turivius ela é uma empresa de jurimetria. Ela consegue fazer pesquisas por meio de inteligência artificial sobre determinados assuntos, sobre determinada região e tribunal. Então, assim, hoje, para uma inteligência artificial alucinar e criar algum tipo de jurisprudência, desculpa a palavra, mas o advogado tem que ser muito ruim no uso de IA. Porque hoje evoluiu muito mais do que era sobre essa questão de segurança e procedência de julgados. Então, eu vejo dessa forma hoje que existe essa possibilidade, por meio de ferramentas que cada inteligência artificial hoje ela já tem de mercado e ela já tem lá. Então, vamos lá, você que está vendo aqui nosso podcast, se você tem um ChatGPT, pode fazer um teste aí, meu amigo, e até tu me marca depois lá no meu Instagram se deu certo ou não. Então, pesquisa aí, jurisprudência, PIS e COFINS, Zona Franca de Manaus, e clica na opção buscar na web, ou o modo agente. A técnica, a precisão é muito maior. E otimiza tempo, né, Gilberto? Que é o que a gente tem de mais precioso hoje. Mais precioso. Eu disse que eu ia beber nessa fonte até se esgotar. Não sei, eu estou aqui para ajudar. Me diz o seguinte, necessariamente, quem usa IA vai abrir mão das ferramentas como Legaltech? Não, Gilberto. Não. Não. Não é possível. Eu vejo que não, sabe por quê, Gilberto? Porque... Poderias explicar
por gentileza, Legaltech para o Legaltech são os softwares de gestão e otimização de fluxos de escritório, né? Então, por exemplo, você que tem um escritório que tem 200 processos, hoje você precisa organizar esse banco de dados de clientes, precisa organizar as procurações, documentos, enfim, criar um fluxo, né? Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela melhora os softwares de desenvolvimento de gestão de escritório. Eu vou falar pelo meu escritório, tá? Eu sempre costumo falar da minha situação, porque é o que eu vivo todo dia. Entendi. Então, por exemplo, se hoje eu consigo, quando um cliente assina um contrato, automaticamente ser criada a pasta do cliente e automaticamente ser criada uma tarefa para a petição inicial desse meu cliente e já me dá uma data final para eu fazer a entrega dessa petição, isso é fluxo de automações por meio de inteligências artificiais que consegue me trazer fluidez de trabalho. Então, por exemplo, quando é marcada uma audiência de um cliente meu e o responsável do lado do nosso escritório do setor de audiências agenda essa audiência, ele já vai criar, dentro do meu software jurídico, ele já vai criar uma data para eu comunicar aquele cliente e já vai comunicar quando, por exemplo, o cliente foi comunicado e ele já vai arrastar aquela atividade para um próximo passo. Ou seja, o meu software ele é regido por inteligência artificial ao ponto que ele otimiza o meu fluxo. Ao invés de eu ter uma pessoa que tenha que estar monitorando isso, quem faz isso é a IA. Para tu ter ideia, Gilberto, hoje no nosso escritório, todo domingo, o Brian, que é o nosso agente de inteligência artificial do nosso software, ele faz um relatório de todas as pessoas do nosso escritório. Todo domingo, 3 da tarde, ele pega todas as atividades do que não foram feitas e as que não foram, e ele já faz um relatório e envia individualmente para cada pessoa integrante do nosso escritório. Ou seja, segunda-feira todo mundo começa com o norte. Ninguém fica sem saber para onde vai, porque a inteligência artificial ela consegue otimizar isso e te dar direção, entendeu? Só que isso só foi possível por quê, Gilberto? Porque eu consegui estruturar um fluxo concreto dentro do meu escritório. Eu mudei a chave de que o meu escritório é simplesmente um local onde a pessoa vem, assina um contrato e vai embora, mas não, lá é uma empresa. É uma empresa que eu preciso produzir resultado para o meu cliente, eu preciso trazer comunicação para o meu cliente e, acima de tudo, eu preciso que esse processo encerre. Porque eu não quero que o processo dure 10 anos dentro do meu escritório. Eu preciso que seja rápido, pelo menos na duração razoável do processo. Então, tudo isso pode ser desenvolvido, sim, por meio de inteligência artificial integrada. Eu tinha prometido a mim mesmo que eu queria fazer uma avaliação do uso da IA. Você poderia fazer uma pergunta para a IA sobre um determinado assunto e colocar para que a gente pudesse ouvir, para quem está ouvindo, que seja leigo no assunto, pudesse entender a utilidade, né, da IA. Por exemplo, eu tinha notado aqui como o CNJ avalia a utilização da IA. O que vem a ser a resolução 615 do CNJ? Você sabe, eu sei que você sabe, você é do ramo, mas eu gostaria de ouvir. É possível ver, técnica? É possível ouvir aqui a IA do nosso querido Clisman? Vamos ver? Uma coisa... Perguntou ou não? Estou perguntando aqui. Uma coisa que... Vai ser possível, né? Uma dica que seria interessante, por exemplo, quando às vezes você quer saber um tema muito específico, né? Tem um modelo que ele é um modelo de linguagem, né? Porque a inteligência artificial ela trabalha com modelos de linguagem, né? Então você pode, por exemplo, fazer relatório, resumos e tudo mais. Existe uma forma que se chama FICA, F-I-C-A. Então, por exemplo, você quer saber sobre esse tema, né? Você bota esse tema e escreve no modelo F-I-C-A, ele vai te trazer uma forma muito mais detalhada e didática para tu entender esse assunto. E está aqui, já está pronto. Mas em áudio, sai em áudio? Deixa eu ver aqui. É possível sair em áudio? Monique, dá para fazer a captação do som? Deixa eu ver aqui, Gilberto. Ah, tá. Tem que colocar. Agora, eu consigo mostrar aqui, produção, ou não? Mostrar? A resposta? Mostrar não, mas o áudio é possível? Eu estou selecionando aqui para ver se ela fala. Para ver se fala, né? Vamos ver. Mas se não for, na verdade eu queria passar para as pessoas que não têm muita intimidade com
a IA para ver como é fácil, né? Não, Como não é difícil, né? Quer dizer, fácil não é, mas como não é difícil, né, doutor? deixa eu ver se ela vai falar aqui. A posição do Conselho Nacional de Justiça sobre a IA no Judiciário são marcos recentes e bastante relevantes no debate sobre uso ético e regulamentado de IA no Brasil. Vamos destrinchar. 1. Qual é a posição do CNJ sobre o uso de IA? Tá ouvindo aí, Júlio? O CNJ vem acompanhando desde alguns anos o uso de tecnologias de IA pelos tribunais, mapeando projetos existentes e incentivando boas práticas. Por exemplo, o CNJ faz um levantamento anual sobre o uso de IA nos tribunais, identificando quais órgãos já usam, desafios técnicos, operacionais ou éticos. O Conselho Nacional de Justiça, em 2025, constatou que mais de 45% dos tribunais e conselhos já utilizam IA generativa em suas atividades. Eu acho que aí a gente já demonstrou. É porque eu não consegui te mostrar, mas não dá para mostrar. Mas eu já entendi e eu acho que quão fácil é a gente manusear e pegar a informação, né? Ah, tá. Dá para mostrar aqui? Ah, mostra para a câmera. Então vamos lá. Aqui, né? Já? Aqui, doutor. Cadê? Não. Mas não. O que eu quero... Fica para a próxima, mas eu acho que a gente conseguiu demonstrar, porque você fez a pergunta aqui, a gente no ar, não é verdade? Sim. Então, o que eu queria mostrar era a funcionalidade disso, que é possível fazer os questionamentos todos direto na inteligência artificial. Cadê? Será que vai dar? Subir aqui um pouco. Não. Pronto. Bora ver se vai. Aí tem que fazer o corte, né? Tá. Pronto. O que acontece, ó? Se você for ver hoje, ele trouxe todas as informações, só que ele te dá também as referências de onde ele pega. Entendeu? Então, o que é importante. O que é muito importante, porque você consegue validar uma resposta. Entendeu? Diferente de antigamente, ou se tu não souber dar o comando certo, vai vir uma informação aleatória que às vezes tu pode tomar isso como uma verdade, às vezes nem é. Então, hoje, existe muito mais segurança, ó, vou clicar em outro aqui, ó, ele traz a informação direta do CNJ. Então, isso é muito melhor. Para a advocacia, para quem gosta de fazer uso de inteligência artificial para pesquisa de informações, isso é uma mão na roda. Você vai me permitir entrar aqui na regulamentação das normas. E aí a gente já vai entrar aí nos tribunais, estão todos linkados? Hoje, existe uma normativa do CNJ que é justamente essa questão de governança do uso. Essa 615, não? Isso, que ela já é uma questão de governança dos dados por meio da inteligência artificial, né? Essa é uma resolução e tem um projeto de lei que é paralelo, só que assim, a resolução ela é do CNJ, ou seja, ela é interna para o Tribunal de Justiça. Então, o Poder Judiciário ele é regulamentado por ela. Existem outros países que eles são muito mais rigorosos, eu digo regulamentadamente, sobre esse assunto. Só que qual é a grande questão do... Por que veio essa resolução? Você diria que o Brasil é atrasado, Clício? Eu acho que a gente já avançou, a gente já saiu da estaca zero, né? Por que eu falo isso? Porque hoje, quando a gente lida, porque toda a inteligência artificial ela lida com dados, com informações, então com perguntas, documentos, tudo aquilo é informado, é criado dentro de uma base de dados hoje da inteligência artificial que você usa. Então assim, a gente precisa ter aquele cuidado, tá? Beleza? Qual é o meu perigo de eu estar armazenando tanta informação minha pessoal aqui dentro do uso de inteligência artificial? Quando a gente vê que justamente veio essa resolução para proteger tanto o consumidor quanto pessoas que acessam a justiça por meio de processos, para ter uma segurança sobre os seus dados, sobre vazamento de dados, utilização de dados de forma indevida. Então, essa é uma política de governança que o CNJ instituiu, que todos os tribunais eles têm que ser regidos a isso por meio da LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio como um marco para sentido de a gente conseguir saber armazenar. Porque, por exemplo, onde que eu armazeno os dados dos processos do Tribunal de Justiça do Amazonas? É um servidor aberto? É um servidor fechado? Esse servidor ele tem formas de ser hackeado? E porque imagina a catástrofe que seria se existisse um ataque hacker e vazasse dados de todo mundo do Tribunal de Justiça do Amazonas, de todos os processos.
Ia ser um caos. Lembra daquela situação do vazamento de dados do Serasa, que foi o maior vazamento de dados de consumidores do Brasil? Isso é muito perigoso, porque você vai ter acesso a informações de pessoas e você pode... Hoje, informações e dados é arma, porque a inteligência artificial ela é baseada nisso. Então, essa resolução ela vem justamente como uma forma de prevenir, né? Uma política de governança que os tribunais eles têm que fazer. Já é um avanço muito significativo, porque tem países que nem existe isso. E hoje, por exemplo, existe, por exemplo, o STJ, o STF, 45% dos tribunais já usam isso, inteligência artificial. Tá no ar. O Tribunal de Justiça ele usa, entendeu? Então, até para uma forma de otimizar processos, otimizar ações, isso também é válido. Tem facilitado o trabalho de vocês? A gente está passando um processo de migração aqui no estado do Amazonas, né? Assim, o nosso sistema inicial era o ESAG, que era um sistema privado, e depois teve uma resolução do CNJ que deveria ser migrado para um sistema que seria meio que público, que é o Projude. E está tendo muita instabilidade, né? O que a gente vê é que, para muitas demandas de forma repetitiva, isso às vezes é um problema, Gilberto. Porque, por exemplo, digamos que nós três temos ações contra a TIM, demandas muito parecidas. Tu ganhou, eu perdi, ele perdeu. E como que a gente explica isso se era quase a mesma coisa? Você está entendendo? E aí entra o papel do advogado, de conseguir trazer essa... Por isso que eu falo... A humanização. A inteligência artificial, o advogado ele não vai ser substituído por IA. Mas quem não usa vai ficar para trás. Então eu vejo dessa forma. Então eu vejo que o Brasil ele tem evoluído ainda mais, tem evoluído muito nessa questão de inteligência artificial. É algo que a gente também vai ver como vai ser a cena dos próximos capítulos sobre isso. O marco da IA, por exemplo, no Brasil, está andando? Ele é um projeto de lei, né? Ele está até para ser aprovado, mas assim, eu não vejo tantos perigos nisso, né? Até porque teve o marco histórico da internet também, que foi aprovado, que é também uma... É melhor do que não ter nada, sabe, Gilberto? Eu vejo dessa forma. É melhor do que não ter. Então eu vejo que é muito cedo. Mas é necessário. É necessário, eu vejo que é necessário. Porque do jeito que a gente utiliza isso para coisa boa, existe também um público que pode utilizar isso para uma forma que vá prejudicar. E a gente precisa ter uma resposta para a sociedade nesse tipo de caso. Clisman Miller, ao vivo pela Web TV, no Gilberto Martins Entrevista. Te falei que eu ia beber nessa fonte e eu queria saber só o seguinte, o impacto na profissão. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. A pergunta que todo mundo quer saber, de R$1 milhão, o advogado vai ficar obsoleto? Que tipos de serviços jurídicos vão ser mais automatizados? Qual será o papel do advogado no futuro e quais as habilidades serão valiosas doravante? Certo, vamos lá. Essa pergunta é boa. Eu gosto de pergunta assim, Gilberto. Essa pergunta aqui que dá um corte bom. Para machucar. Eu volto a falar que não. Eu acho que o advogado ele não vai ser obsoleto, tá? Mas o advogado que não usa, ele vai se tornar obsoleto porque o mercado vai deixar ele assim. Porque hoje é o seguinte, a gente quer resultado, né? Eu acho que todo mundo que contrata um advogado, ele busca um resultado. Ele quer uma demanda que ele seja atendido, que ele seja resolvido, né? Ele não importa o teu cliente não quer saber quanto de inteligência artificial ele tem no teu escritório. Ele quer saber quando que vai resolver o teu resultado. Então, e até para isso a inteligência artificial ela pode ser uma grande aliada. Porque hoje, por exemplo, existe algo que se chama jurimetria, que é justamente, ela é uma ferramenta de análise de dados de decisões de tribunais. Então, eu posso, por exemplo, abrir hoje o meu software de jurimetria e querer saber como funciona a tese de plano de saúde no estado de São Paulo. E, a partir disso, eu desenvolvo um trabalho jurídico por meio daquelas informações. Tudo isso, Gilberto, eu vejo que são ferramentas que eles vão otimizar trabalhos de advogados. Seja de uma forma como eu vou subir uma campanha de tráfego pago para atrair pessoas para o meu serviço, também da forma como eu vejo como eu posso prever o resultado daquela demanda naquele tribunal. Então, assim, quando eu não faço isso, eu fico muito à sorte do judiciário. E eu vejo que quando você tem dados, você não trabalha com sorte, você trabalha planejado. Então, se eu vejo que no Tribunal de Justiça de São Paulo, ações de plano de saúde, elas são improcedentes, por qual vantagem eu vou subir uma campanha de tráfego pago para lá sabendo que aquilo não vai me render um bom valor?
No final, todo mundo quer saber de dinheiro também, né? Advogado tem que pagar suas contas. Então, eu vejo dessa forma. A questão, o mercado, ele pode tornar, sim, o advogado que não se atualiza obsoleto. Mas o advogado, ele não é obsoleto, depende dele. Se ele se atualiza, as coisas mudam, o mercado muda, tudo muda. Às vezes, a gente está falando de uma mudança de 2 anos, Gilberto. Há 2 anos atrás, poucas pessoas exploravam tão bem o tráfego pago. Hoje é uma realidade que quase todos os escritórios fazem, ou se não fazem, estão perdendo dinheiro. Porque você deixa de ter necessidade de uma sede física para você trabalhar no mercado digital, na qual você tem que ter uma boa equipe para atender e uma equipe para produzir as tuas demandas. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu não sei se eu consegui te explicar. A IA vai tomar emprego do pessoal aqui da retaguarda? Como é que vai ficar isso? Eu vejo assim, Gilberto, é muito relativo essa questão, porque assim, a gente estava até conversando ainda há pouco, né? Eu já vi jovens advogados terem muita resistência no uso de inteligência artificial e profissionalizar a sua operação, assim como eu já vi pessoas de mais idade serem totalmente adeptos à inteligência artificial e automações dentro dos seus escritórios. Então, eu vejo o seguinte, vai depender do que a pessoa quer. Quem sabe assim, Gilberto, a pessoa ela já esteja até satisfeita naquele nível de vida que ela quer, então para ela não faz sentido. Mas eu vejo que isso é um mercado para ambiciosos. Se você é ambicioso e você quer escalar a sua advocacia, esse é o mercado. Não tem como você fazer isso de uma forma antiga. Então, eu vejo dessa forma. Vai muito da ambição do advogado. Assim, eu falo que dá 2 trabalhos, né, Gilberto? Você sonhar alto e sonhar pequeno. Então, assim, sonha alto que pelo menos se não der certo no alto, tu mirou no meio, deu no meio ali. Então, é um meio termo. Agora, Conversando aqui com meu amigo Klinger Miller. Vem aí o lançamento do Justalk. Vem. É assim mesmo que o pronuncia? Justalks, vai ter o Justalks. Lançamento do Talk Show Jurídico. Isso. Dia 1º. 1º de novembro, lá no Hotel Intercity. Nós vamos fazer um evento voltado para estudantes de direito, advogados empreendedores. Lá nós vamos abordar alguns temas, Gilberto. A gente vai abordar justamente o uso de inteligência artificial, a gente vai falar sobre saúde mental, até porque eu falo o seguinte, Gilberto, não adianta tu estar cheio de inteligência artificial se tu tá doido dentro do teu escritório. Então, o advogado tem que, no mínimo, estar bom para resolver o problema dos outros. Então, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Qual é o teu time? Cadê o teu time? Rapaz... Pode mostrar o time? Parece que sim, olha lá. Chegou... Todos os palestrantes... Já, tá aí, ó. Tá aí a galera, o nosso Poderia time. individualizar? Vamos lá. Você tem como individualizar? Essa moça aí, quem é? A doutora Juliana, ela é a presidente da Comissão de Inteligência Artificial do Estado do Amazonas, da OAB-AM. Ela vai estar. Vai estar lá, vai estar 1º. falando sobre inteligência artificial também. Eu faço parte da Comissão de Inteligência Artificial, então é uma grande honra a gente poder ter a doutora Juliana conosco nessa palestra também. O link para a inscrição, como é que vai ser a entrada lá? O que acontece? Hoje o nosso evento é um evento pago, né? Você compra o seu ingresso pelo Simpla, pelo site do Simpla, vai já passar aí o QR Code, que a pessoa ela vai poder acessar. O que acontece? Lá você vai ter 2 opções de ingresso, Gilberto. Para os primeiros 20 pessoas que comprarem o ingresso, você vai ter acesso a um café de network. Porque qual é a ideia? Não é simplesmente fazer um evento por fazer. A gente sabe que no meio da advocacia muita coisa se faz com parcerias. Então, esse ambiente é justamente um ambiente que a gente conecta advogados. Que legal isso. Por exemplo, às vezes eu não consigo resolver uma demanda previdenciária, mas lá tu conhece um parceiro que tu pode indicar e formar uma parceria. Então, eu sei a importância de um bom network para uma advocacia de sucesso. Boa. Então, para as 20 primeiras pessoas, elas vão ter direito a esse café de network, justamente com o intuito de fazer parcerias. E até às vezes eu vejo assim, em grandes cafés que a gente participou, eu fiz grandes parcerias de bons negócios. Por exemplo, hoje o nosso escritório em São Paulo ele é fruto de uma parceria que surgiu num café de network. Então, assim, eu sei a importância que isso pode acontecer e eu sei o impacto que isso gera na advocacia. Queria falar dos palestrantes. Vamos. Passou o rapaz aí. Vamos. E eu gostaria de retomar com o palestrante. Mas Pronto. esse daqui, está confirmado? Está Quem confirmado. é o cidadão? Eduardo César. Ele é o psicólogo, psicanalista, ele é advogado, ele é auditor da Receita Federal, ele vai falar sobre saúde mental.
A especialidade dele é essa, ele atua também para advogados, e ele vai trazer uma palestra, justamente um bate-papo, só sobre saúde mental na advocacia. Porque é preciso, Gilberto, não adianta. Há muita incidência? Eu vejo que o grande problema, Gilberto, é que pela grande carga de trabalho desencadeia outras coisas. Ansiedade, depressão, porque você trabalha às vezes muito no incerto. Então você tem que ter uma boa base mental para as coisas acontecerem na sua vida, né, meu amigo? Próximo palestrante. Vamos lá, o Rodrigo Melo. Rodrigo Melo, ele é CMO, ou seja, ele é o diretor de marketing de uma empresa panamenha aqui no Brasil. Então ele vai trazer insights sobre posicionamento de marketing estratégico. Então, eu subo uma campanha no Google Ads, no Meta Ads, como que eu tenho que desenvolver, quais são os índices que eu tenho que analisar para saber se a minha campanha está engajando, que tipo de conteúdo, boca do funil, meio do funil, que também é um conhecimento necessário para a advocacia hoje, porque às vezes a pessoa quer fazer conteúdo de qualquer jeito. E aí o Rodrigo ele vem justamente com uma forma de refinar esse conhecimento para o advogado. Vamos lá, para mais... Tem um zagueiro, esse daí é atacante? Atacante, doutor João Ernesto. Ele é o presidente da Jovem Advocacia aqui do estado do Amazonas, da OAB-AM. Ele vai falar sobre... Jovem, né? É, jovem. Ele é o nosso presidente jovem lá. E ele realmente ele é o representante da classe dos jovens advogados aqui da OAB. Olha que bom. Então, justamente, ele vai trazer essas questões de posicionamento e network, de como que um jovem advogado ele pode se posicionar no mercado atual. Então, é uma palestra assim, muito enriquecedora, não só para jovem advogado, até porque hoje o cenário é outro. Então, hoje o cenário está equiparado para todo mundo. Se tu for parar para pensar de 10 anos para trás, a advocacia mudou. Então, quase que zerou, todo mundo é quase um novo advogado. E a gente tem que saber jogar as regras do jogo. Faltou mais? Faltou, ainda tem mais gente. Tem mais gente? A doutora Gabriela Tabosa, ela é a presidente de marketing da OAB Amazonas também, vai trazer uma palestra enriquecedora sobre produção de conteúdo e posicionamento, que é algo importante para o advogado. Não adianta vou ter que ser visto para ser lembrado, né, Gilberto? Não adianta só tu estar guardado dentro do teu escritório, tem que saber se posicionar, e é isso que a Gabriela ela vai conversar com a doutora Gabriela. Tem mais gente aí, não tem? Tem mais uma pessoa. Bom, zerou? Eu acho que zerou. Aí zerou. Zerou. Ficou faltando alguém? Ficou faltando, acho que o doutor Giovanni Machado. Giovanni Machado? Cadê? Esse aqui. Vamos ver se ele está por aí. Ah, porque tu tá vendo pelo Instagram, né? É porque eu mandei num arquivo no WhatsApp, eu acho. Mas, de qualquer modo, a gente faz a referência ao doutor... Doutor Giovanni Machado. Doutor Giovanni Machado. Vice-presidente do Tribunal de Ética do Estado de Goiás, palestrante nacional, advogado também. Então, ele é um advogado referência, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele vai falar sobre posicionamento, brand e network, muito fundamental para esse nosso atual cenário. Então, e aí também eu vou palestrar também, né? Afinal, tô lá, né? Você vai fechar? Eu vou falar também um pouquinho, vou falar sobre inteligência artificial e gestão de escritórios. Olha que ótimo. Então, a gente vai ser dia 1º, vamos repetir. Dia 1º de novembro, no Hotel Intercity. Você pode comentar, tá passando aí a postagem aí, ó. Pode comentar aqui no YouTube, que aí a gente vai estar chegando em vocês para trazer mais informações para vocês posteriormente. Mas essa é a nossa ideia, Gilberto, a gente trazer esse modelo de palestra, porque não é só palestra, né? A gente vai fazer um talk show. Então é um bate-papo, quase um podcast, só que no formato de um talk show. Vai ser show, então. Vai. E além disso, né, Gilberto, por exemplo, eu falo que o ambiente ele tem capacidade de te moldar. Eu sempre penso nessa situação. Então, um ambiente bom, você conhece pessoas boas que podem mudar uma realidade. Eu sei porque eu fui fruto... Eu vou te falar um negócio, Gilberto, até comentar aqui no ao vivo. Eu já fui muito crítico sobre questões de eventos. Mas foi a partir de um evento que surgiu uma ideia e cheguei onde eu estou hoje. Então, valorize isso, porque eu tenho certeza. Pode ser que não sirva para as 150 pessoas, mas se uma pessoa já sair de lá com uma mentalidade mudada, trazendo o norte para a vida dela, eu já consegui a minha missão nesse evento. Então, eu vejo que existe essa possibilidade enorme. Eu vou ficar torcendo para que o evento tenha, assim, muito êxito. E me parece que haverá uma cobertura. Sim. A produtora vai cobrir, né? A produtora vai 6 estar lá. Produções.
Já marcou presença, equipe de excelência. Vai fazer toda a nossa cobertura de marketing, vai ser incrível, cara, vai ser incrível. Vai ser recepcionada com todas as honras, vai, de meu estilo. Amigo, do jeito que cada um merece. Eu falo assim, eu não medi esforços em estrutura, em organização e trazer o melhor, porque eu sei que a advocacia ela precisa ser cuidada nesse sentido. Então eu não teria a capacidade de fazer um evento meia boca para um público que merece o melhor. Eu falo isso como realmente advogado, né? Não sou um entusiasta, eu sou advogado, eu vivo da advocacia e é isso que faz a gente fazer esse evento ser a proporção que ele vai ser. Principalmente se você canalizar para os seus 70 mil consumidores, seguidores do Instagram. Como vai o teu Instagram? Nosso Instagram é um Instagram bem ativo. Eu sempre falo que a gente produz muito conteúdo diariamente tem Reels quase toda semana, os nossos stories a gente mostra a nossa rotina. Assim, Gilberto, eu não gosto de mentir, então eu posto lá coisa boa e coisa ruim, justamente para a pessoa saber como é a advocacia. Então, siga a gente aí, tá passando na sua tela, Você sabe o que me chamou a atenção? Miller. Diga lá. Você sabe o que me chamou a atenção? Foi a sua defesa na questão do direito do consumidor. Eu não sabia que você atuava nessa área. Sim. E achei, assim, providencial que isso até viesse contribuir com a nossa conversa aqui e agora, né? Sim, Tanto até que porque... nós estamos pegando aqui. Porque assim, né, Gilberto? Por exemplo, todo mundo é consumidor. O empresário é consumidor, no seu dia a dia, mulher, homem, criança, todo mundo parte de uma relação de consumo. E hoje, mais do que nunca, a gente vive uma realidade que todo mundo deveria saber sobre os seus direitos. E eu utilizo o canal do meu Instagram como uma forma de comunicar. Então, tem atualizações recentes, por exemplo, do Banco Central, tem atualizações de algumas demandas que podem surgir, dúvidas. Então, por exemplo, eu tenho muitos... a gente advoga para empresas, então, às vezes, também tem empresários que chegam, cara, eu estou passando por isso, eu posso resolver isso dessa forma, como que eu posso proceder? E eu vejo que o nosso Instagram ele é uma ferramenta de comunicação de direitos. Então, o cara saber o seu direito, a pessoa entender o seu direito, compartilhar, que nos ajuda bastante. Eu prefiro sempre ter pessoas que realmente entendam sobre a nossa missão, porque eu vejo o Instagram hoje, a rede social, uma missão, se é uma missão de comunicação, e eu sempre tento fazer da melhor forma possível. Eu quero te ver mais vezes lá no Instagram também, defendendo essas teses do direito de consumidor. Porque eu tenho uma curiosidade de saber quem seria o campeão de reclamação. Não vai me dizer que é a Águas de Manaus, não, né? Eu inclusive, tenho esse vídeo aí. Tem esse vídeo aí. Tem esse vídeo aí. Tem esse vídeo aí. Águas de Manaus é campeã, né? Eu acho que é ela, aí depois a Amazonas Energia, não sei, mas está lá no meu Instagram. Tem esse vídeo aí. Tá no Instagram? Tem lá. Ah, tem lá. Que bom, então. Tem lá, porque a gente já sabe como é que vai ser, né? Olha, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu te agradeço, Gilberto, de verdade. Eu agradeço sobremaneira a tua vinda aqui, foi altamente esclarecedor. Eu disse que ia beber na fonte. Claro que teria muitas outras coisas. Isso é um mundo, né, Gilberto? Para a gente perguntar, discutir, debater e se orientar, sobretudo, se orientar, porque o nosso objetivo aqui era exatamente passar para a população, para aqueles que, porventura, estejam nos assistindo, a informação da inteligência artificial por um especialista, por um advogado que está no cerne da questão, né? Sucesso lá no seu evento no dia 1º, tá bom, meu querido? Eu te agradeço, Gilberto, de verdade, agradeço por esse espaço. Eu te falei, né, que eu já tive um podcast, eu acho isso fantástico. Um canal de comunicação, isso é fantástico nos dias de hoje. Eu espero também aqui de poder voltar mais vezes, o cara já vai se convidando para voltar, né? Mas porque você já teve até um programa Já tive, eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa dinâmica de podcast, porque a gente consegue sair do informal. Mas, meu amigo, muito obrigado. Sucesso para você também. E conte sempre comigo aqui. Forte abraço, hein? Tamo junto, tamo junto.